A fase de manutenção é imprescindível para o sucesso do tratamento periodontal. Então, a terapia de suporte, que é a terapia de manutenção, ela constitui um meio para garantir a manutenção dos efeitos benéficos da terapia por um longo período. Ela que vai manter todos aqueles ganhos obtidos durante o nosso tratamento. Então, os procedimentos de suporte vão permitir que o paciente, por esforços próprios dele, consiga controlar a infecção periodontal. Ou seja, o paciente tem que se esforçar para ele manter, obviamente sempre orientado pelo profissional, para ele manter aquele nível bom de higiene obtido após a remoção dos depósitos de cálculo e placa. Então, essa manutenção visa fazer com que o paciente mantenha boa condição de higiene obtida após o tratamento. E assim, ele consegue uma condição de saúde por longo período. As funções da terapia de suporte. Ela visa realizar um diagnóstico contínuo, porque cada vez que o paciente comparece à terapia de manutenção, é feito um novo diagnóstico, o dentista aproveita para reavaliar vários setores, avalia a presença de cáries, avalia a presença de restaurações em excesso, avalia tecido mole, avalia alguma condição de bruxismo, alguma coisa, é tudo ao redor da cavidade oral do paciente avaliado durante a consulta de manutenção, além de informações quanto a condições sistêmicas e hábitos relacionados ao paciente. Monitora o paciente com o intuito de instituir uma terapia mais adequada. A gente tem que perguntar se o que o paciente está conseguindo fazer, o que ele não consegue fazer, sempre adaptando a realidade do paciente. Tem que ser uma realidade possível de ser executada pelo paciente. Não adianta a gente inventar coisas mirabolantes que o paciente não vai conseguir fazer. Otimizar as intervenções terapêuticas, a gente consegue diagnosticar precocemente alterações periodontais ou alterações de lesões de cárie e assim otimizar o tempo, né? Fazer tratamentos mais curtos. Se a gente pega uma lesão cariosa no início, é só uma restauração. Se a gente já pega em um estágio mais avançado, pode virar um tratamento endodôntico e aumentar a complexidade do caso. E assim a gente evita o restabelecimento da doença associada à microbiota. Porque como o paciente vai constantemente às consultas de revisão, assim que a gente nota um aumento de depósito, um acúmulo de biofilme, a gente já faz a retirada desse depósito. A gente impede que esse cálculo amadureça. A gente impede o aumento da complexidade e evolução da doença periodontal. Os riscos na ausência de manutenção. Quando a gente trata o paciente some, não faz a terapia de manutenção, nos pacientes que são mais suscetíveis à doença periodontal, ocorre um alto risco de reinfecção e progressão das doenças. Um paciente que já é mais suscetível a ter doença, se ele não é tratado, se ele não vai às consultas, o profissional não consegue diagnosticar precocemente o início da doença, nem consegue identificar as falhas do paciente na higienização para corrigi-las, então o paciente sofre um risco de sofrer surto de progressão da doença. E os pacientes que são submetidos à cirurgia periodontal e não recebem uma terapia de suporte continuam perdendo inserção. Então, quando a gente faz um procedimento cirúrgico, a gente causa uma perda de inserção, até pela criação do retalho, quando a gente abre um retalho, a gente já cria ali 1 ou 2 milímetros de perda de inserção. Só que normalmente essa perda ela é justificada pelo ganho obtido após o resultado do tratamento cirúrgico. Mas se o paciente não tem uma manutenção adequada, aquela área pode recolonizar e aí vai ser perda atrás de perda. Então, ao invés de a gente obter um ganho, a gente tem um prejuízo periodontal.